Sejam todos bem-vindos. E hoje, meu amigo, minha amiga, se prepare porque Deus vai falar conosco tremendamente. Deus, ele nos corrige, nos consola. Deus, ele sempre usa as suas formas de falar com os seus servos, com as suas servas ou até mesmo com as pessoas que não conhecem a palavra do Senhor. Muito bem. Olha, o nosso tema de hoje, eu vou ser bem direta. O nosso tema vai ser pessoas dissimuladas, hipocrisia. Então, Deus ele vai tocar num ponto muito importante para que a gente possa aprender com Ele a se comportar com as pessoas. Agora você me pergunta, mas será que Deus tem uma palavra para mim através dessas palavras que você está falando? Eu quero te dizer para você que tem. Porque, meu amado e minha amada, a palavra de Deus diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. E ainda diz mais, que o Pai, ele corrige a quem ele ama. O filho que não se deixa ser corrigido, a Bíblia diz que ele é tolo. Então nós, cristãos, e até os não cristãos, precisamos ouvir a palavra de Deus e precisamos aprender com Deus. Porque se o Pai ama, claro que ele vai corrigir. Então, de forma alguma, nós devemos maquiar, nós devemos falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Não, a gente tem que falar a palavra que Deus manda a gente falar e não a palavra que as pessoas querem. Por isso que quando alguém vai pregar, geralmente a pessoa que ora fala: olha, Senhor, fala aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que queremos ouvir. Porque às vezes o que nós estamos precisando é de uma correção, tá? É de um alerta, é de sinal vermelho. Às vezes Deus está dizendo parada obrigatória, pare, sinal vermelho. E a gente está ultrapassando o sinal vermelho. Não é assim. Então, meu amigo, minha amiga, a palavra de Deus hoje vai ser essa para nós, tá? Manipulações, hipocrisias e pessoas falsas e mentirosas. Não podemos fugir de forma alguma do que está escrito na palavra do Senhor. Não podemos. A Bíblia diz que é para o homem analisar a si mesmo. Nós temos que analisar. Nós temos que nos fazermos um check-up geral. Aonde é que está precisando de nós consertarmos? E Deus usa a sua palavra. Deus usa os seus vasos. Deus usa os seus mensageiros. Deus usa quem Ele quer. Deus usa uma criança. Deus usa uma pessoa já de idade. Deus usa um jovem, um adolescente. Deus usa um animal. Deus usa a natureza. Deus usa qualquer coisa para nos corrigir, para falar conosco. E hoje essa palavra hoje vai ser de correção. Mas é uma correção aonde você vai aprender a palavra de Deus para colocar em prática, para que eu e você, nós, tenhamos uma vida saudável com Deus e com as pessoas em que estamos convivendo. Se nós quisermos morar com Deus no céu, com Jesus, nós precisamos obedecer o que está escrito na sua palavra. E antes de começar aqui o nosso vídeo de hoje, eu gostaria de estar deixando aí um conselho sábio. Não sei quem foi o autor dessa frase, mas seja lá quem for, está de parabéns. Essa frase para mim é uma frase muito reflexiva, tá? Eu vou aqui estar falando para você, que diz o seguinte: aprenda a dizer o que te incomoda, quando está te incomodando, não quando você não aguenta mais. Só assim você poderá dizer tudo isso com as suas melhores palavras e não com as suas piores ofensas. Amém? Essa mensagem vai ficar para mim e para você refletir sobre as nossas palavras, sobre o que está nos incomodando.
para nós virmos falar e dizer com as melhores palavras. Então vamos dar prosseguimento aqui ao nosso vídeo de hoje com o tema pessoas dissimuladas, pessoas manipuladoras, pessoas falsas e está no outro. E neste momento eu vou fazer uma leitura da Bíblia Sagrada para nós podermos dar prosseguimento ao nosso vídeo. Eu quero lembrar que as palavras que está escrito na Bíblia têm vários significados. Cada uma pessoa prega de um jeito, cada uma pessoa fala de um jeito. Contanto que não deturpe a palavra de Deus, contanto que não fale aquilo que não está escrito. Mas se estiver escrito, você tem que falar porque é a palavra de Deus. Então eu vou usar aqui o texto de 2 Samuel, no capítulo 11, que diz o seguinte, olha. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, o tempo em que os reis saíam à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos, e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que, numa tarde, Davi se levantou do seu leito e, andando, passeando no terraço da casa real, viu do terraço uma mulher que estava se lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Então Davi enviou mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para a sua casa. E a mulher concedeu e mandou a dizer a Davi: estou grávida. Então Davi mandou dizer a Joabe: envia-me Urias, o Heteu. E Joabe enviou Urias, o Heteu. Urias a Davi. E vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi: como passava Joabe? E como estava o povo? E como ia a guerra? Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente na mesa do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E fizeram saber isto a Davi. Disseram: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vês tu de uma jornada? Por que tu não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca de Israel e Judá ficaram em tendas, e Joabe meu senhor e os servos do meu senhor estão acampados no campo. E que hei de eu entrar em minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher pela tua vida e pela vida da tua alma? Não farei isso, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. E Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou, comeu, bebeu diante dele e embebedou-se. E à tarde saiu e deitou-se na sua cama com os servos de seu senhor. Porém não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: olha, põe-te Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de trás dele, para que ele seja ferido e morra. E aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que os homens ali eram os mais valentes. E saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias o Heteu. Então enviou Joabe, e foi o mensageiro, e entrou e fez saber a Davi tudo o que Joabe havia a lhe dizer. Até aqui no versículo 22 eu li, fiz essa leitura aqui para vocês, para a gente dar prosseguimento ao nosso vídeo de hoje. Vocês viram que eu acabei de fazer uma leitura bíblica aqui sobre Davi, Urias e a Batseba, tá? Eu vou falar esses três nomes, que são as principais pessoas. E eu vou falar o seguinte, eu vou explicar aqui o que significa essa ação de Davi. Bom, Davi, ele era o rei de Israel. Todo mundo sabia que ele era rei e ele não tinha ido para a guerra, ficou ali
sem ir para a guerra, ficou olhando ali. De repente ele viu a Batseba, que é a mulher de Urias, e ele se agradou dela e chamou ela, ficou com ela, né? Entrou a ela, teve intimidade com ela e ela engravidou. Então o que aconteceu? Davi, para ele ocultar o problema, para ele ocultar o pecado dele, o que ele fez? Ele usou pessoas para conseguir o que ele queria. Relembro novamente a vocês, Davi era um homem segundo o coração de Deus, foi um dos melhores reis de Israel, tá? Mas ele foi uma pessoa e de certa forma ele usou de manipulação. Ele usou o poder que ele tinha, que estava na mão dele, para matar uma pessoa, tá? Ele usou o poder que ele tinha para chegar ao objetivo que ele queria, que era a mulher, a Batseba. Então o que ele fez? Ele pegou, colocou Urias, né, para frente da batalha mais sangrenta, enviou uma carta pela própria mão do Urias para Joabe, que era o capitão lá da guerra, para que Joabe colocasse ele aonde tivesse os homens mais valentes, aqueles homens mais treinados, que matavam mais rápido, né? Então o que aconteceu? O Joabe pegou e colocou o Urias na frente da guerra e os valentes lá do outro lado mataram Urias, porque Davi mandou. Ou seja, Davi, de certa forma, ele foi uma pessoa manipuladora, ele foi uma pessoa dissimulada, porque ele fez tudo aquilo por debaixo dos panos sem que ninguém soubesse. Somente quem sabia do que estava acontecendo ali era o Joabe, né? E o Joabe ele tinha que obedecer às ordens do rei, porque naquele tempo os soldados eles tinham que obedecer aí as ordenanças do rei. Então o Davi, certamente, o que ele fez? Ele manipulou a situação, colocou o rapaz inocente, né? O rapaz não foi, para você ver como Deus é justo, ele ficou com a mulher lá do Urias, e aí Urias não desceu para casa para ficar com ela, porque se ela engravidasse, ela já estava grávida na verdade, porque ela tinha ficado com Davi. Se Urias ficasse com ela, o filho ia aparecer que era dele, mas não era de Davi. E ele não foi. Deus não permitiu ele ir. Deus é tão justo que não permitiu ele voltar para casa para ficar com a mulher. Ele disse, poderia ir para minha casa, tá acontecendo uma guerra terrível, a arca do Senhor foi tomada, e assim, falando para ele, né, explicando. E ele não voltou. Então Davi, o que ele fez? Ele manipulou a situação. Simplesmente colocou o rapaz em perigo. Morreu, né? Urias morreu. Para se dar bem, né? Para ficar com a mulher. Então, isso é uma coisa, meus amados irmãos, que nós não devemos fazer. Por que eu digo isso para você? Porque as consequências do pecado de Davi foram muito grandes. Por que eu digo isso? Porque quando aconteceu tudo isso, Deus usou o profeta Natan e veio à casa de Davi e começou a falar uma parábola para Davi. Dizer, olha, um homem tinha vários bois, era rico, e um outro não tinha quase nada, e veio o rico e pegou o boi ali, pegou os animais do pobre e matou tal, e começou a falar ali para Davi, que estava contando a história dele e ele não sabia. E Davi disse assim, esse homem é digno de morte. Ou seja, Natan disse para ele, olha, pois esse homem é você esse homem. E naquele momento Davi caiu em si, começou a chorar, e ele percebeu o que ele tinha feito. Então o profeta Natan, usado por Deus, disse para Davi, disse, olha Davi, a espada não sairá da tua casa, porque tudo o que você fez e tentou esconder, eu vou dizer aqui com as minhas palavras, eu vou conjecturar, tudo que você manipulou, tudo que você ocultou, tudo que você tentou colocar debaixo do tapete, debaixo dos panos, Deus viu e vai vir à tona. E a espada do Senhor não sairá da tua casa. Deus vai cobrar tintim por tintim tudo que você fez. Deus, ele vai cobrar. E Davi percebeu as coisas erradas que ele fez. Olha, meus amados ouvintes da palavra do Senhor, a pior coisa que existe na vida de um ser humano, principalmente de um conhecedor da palavra de Deus, uma pessoa cristã que conhece a palavra do Senhor, é ele tentar manipular situações para encobrir o seu pecado, para encobrir o seu erro, para encobrir o que está fazendo de errado, e depois as consequências vêm. Pior coisa que existe para um ser humano, para uma pessoa que serve a Deus principalmente, conhecedor da palavra, é ele tentar fazer com que o outro
seja culpado de alguma coisa que o outro não fez. Exatamente o que aconteceu com Davi. Algumas pessoas hoje em dia, elas fazem isso. Elas armam umas situações, né, para que outra pessoa seja culpada daquilo que a pessoa não foi. Urias, ele foi uma vítima de Davi. Ele era um sangue inocente. Urias não tinha culpa de nada. E Davi simplesmente colocou ele para morrer. De propósito. Porque ele queria o objetivo que era conseguir a mulher. Então vamos ter cuidado. O que nós estamos fazendo por detrás das cortinas, por detrás dos bastidores em quatro paredes, por debaixo do tapete, porque uma hora vai vir à tona. Uma hora tudo que está debaixo do tapete, o que está embaixo vai vir à tona. Então é bom que a gente se cuide para que a gente não venha cair nessa tentação, para que nós não venhamos cair da mesma situação que Davi caiu. Porque a espada não saiu da casa dele. Olha o que aconteceu. O filho Aminon estuprou a própria irmã da parte de pai, a Tamar. Absalão tentou tomar o reino de Davi. E Aminon, o outro filho de Davi, Absalão, eu acabei de falar para você, matou Aminon. Por quê? Porque mexeu com a irmã dele. Porque a Tamar era a irmã de Absalão. E Absalão matou Aminon, que era filho de Davi. Todos eles eram filhos de Davi, de mulheres diferentes, mas eles eram filhos de Davi. Então se cumpriu a palavra do profeta dizendo que a espada não sairia da casa de Davi. E para completar, o filho da Batseba, o primeiro filho, morreu. Deus não permitiu que a criança vivesse por causa do pecado de Davi. Davi se arrependeu, Davi chorou, mas custou muita coisa, viu? Então cuidado, para que as consequências dos seus pecados e dos meus pecados não venha lá na frente machucar alguém da sua própria geração, da sua própria família. Porque Deus cobrou nos filhos dele. Um morreu, um irmão matou o outro e o outro foi morto porque queria tomar o trono de Davi. Então cuidado com as manipulações, com as dissimulações, com as lábias. Tem gente que tem uma lábia terrível para conseguir alguma coisa. A lábia maldita, Deus me perdoe, a palavra é essa. Não vamos fazer isso, gente. Não vamos tentar dissimular. Não vamos tentar manipular com palavras. Se você tiver de falar alguma coisa para alguém, fala a verdade. Fala a palavra de Deus, a verdadeira palavra. Para conseguir alguma coisa, não faça manipulações, porque o preço vai ser alto. O preço que Davi pagou, meus amados irmãos em Cristo Jesus, ouvintes da palavra do Senhor, foi muito alto. O preço que Davi pagou foi altíssimo. Então vamos ter cuidado com isso. Porque Deus não se agrada disso. De jeito nenhum. E outro caso aqui bíblico, para nós também pegarmos exemplo, foi o caso de Jacó e Esaú. Eu já contei essa história para vocês várias vezes. Jacó tomou a bênção do irmão dele. Esaú era o primogênito. Jacó tomou a bênção. Na verdade, a bênção era para Jacó, mas não precisava que ele fizesse aquilo, né? Mas se aconteceu, é porque tinha que acontecer. Mas Jacó, ele ficou conhecido como o quê? Enganador, manipulador. Foi tão tal que quando ele estava ali em Betel, que ele ergueu aquele altar, que chegou o anjo, que o anjo disse para ele, o anjo do Senhor perguntou, como é teu nome? E ele disse Jacó. E ele ficou perguntando para ele, como é seu nome? E ele começou a dizer Jacó. Eu fui enganador mesmo, enganei, eu fiz isso, fiz aquilo. E o anjo ficou ali e Jacó lutando com o anjo a noite todinha. E na alva do dia, o anjo do Senhor disse, olha, tu não se chamarás mais Jacó, mas se chamarás Israel.
porque como príncipe lutaste comigo. Ou seja, naquele alvo do dia ele se arrependeu de tudo que ele fez. E ele disse, vou pedir perdão para o meu irmão. Vou chegar para ele, vou pedir perdão. E aconteceu que quando eles foram se reconciliar, Esaú pulou no pescoço de Jacó e abraçou e chorou grandemente. Eles se choraram, eles dois. Mas isso custou muita coisa. Por quê? Jacó enganou lá atrás. E o próprio sogro de Jacó, Labão, você já viu algumas pessoas por aí falando assim, Labão, você é um Labão. Por quê? Porque Labão é a tipificação da pessoa que engana os outros. Ele prometeu que Jacó casaria com Raquel. Jacó trabalhou 7 anos por Raquel. E no dia da noite de núpcia, ele colocou a Leia, a mais velha, no lugar de Raquel. E aí o Jacó teve que trabalhar mais 7 anos para poder conseguir casar com Raquel. Então ele foi enganado também. Ele enganou, mas ele foi enganado. É por isso, meus amados irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, que a gente tem que parar com esse negócio de querer enganar as pessoas, enganar os outros. Porque uma hora, uma hora o negócio vai pegar pra gente. Uma hora a gente vai ser desmascarado. Não tem jeito. A gente vai ser desmascarado, não tem jeito. Então você aí que tá ouvindo, e eu também, vai servir pra mim, não faça isso. Não tente enganar ninguém. Seja sincero, fala a verdade para a pessoa. Olha, é isso, é aquilo, é isso. Seja sincero, nem que você perda amizades, nem que você perca muitas coisas, mas fale a verdade, porque você perderá hoje, mas amanhã em diante você terá ganhado muitas bênçãos da parte de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você, a pior coisa que existe é quando a ficha cai. Enquanto a ficha não cai, meu amigo, você não vai ter noção do que está acontecendo, mas quando a ficha cair, quando as escamas cair, você vai colocar a mão na cabeça e vai dizer, meu Deus do céu, por que eu fiz isso? Aonde era que eu estava com a minha cabeça? Que eu estava fazendo isso, que eu fiz isso? Aonde era que eu estava com a minha cabeça? Onde era que estava o meu juízo? Então, antes de você fazer algo de mal para alguém, pense bem, meu amigo, minha amiga. Pense bem, porque Deus, ele cobra. A justiça de Deus, ela não falha. Não falha. A justiça de Deus divina, ela não falha. Pode passar os dias, podem passar os anos, mas a colheita é certa em nossas vidas. Hoje em dia, eu fico observando, não só eu, mas eu creio que você também, aí que está ouvindo do outro lado, já prestou atenção, tanto de gente que tem colhido frutos de coisas más que essas pessoas fizeram lá atrás. Ou até mesmo em questão mesmo da nossa vida própria, ou coisas que nos alimentamos lá atrás, comportamentos que tivemos lá atrás, que hoje se nós olhamos assim e dissemos, meu Deus, por que eu fiz aquilo? Onde era que eu estava com a minha cabeça? Eu estou doente hoje por causa de alguma coisa que eu fiz lá atrás. Nossa, hoje eu estou passando tudo isso porque alguma coisa eu fiz lá atrás. E eu vou te falar uma coisa, viu? Deus, ele cobra, com certeza. A Bíblia diz, no livro de Naum, no capítulo 1, diz que Deus não tem um culpado por inocente. Culpado é culpado, inocente é inocente, e o veredito é dado. O martelo é batido na mesa. É inocente? É inocente. É culpado? É culpado. Porque para a gente poder corrigir os nossos erros, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pedir perdão para quem a gente tem que pedir, se humilhar para quem a gente tem que se humilhar e corrigir as coisas erradas que a gente fez. Procurar a fazer o que é correto. Porque às vezes a gente fala que perdoou, a gente fala que fez isso, que fez aquilo, mas lá no fundo da alma, do coração, não fez nada. Tá lá do mesmo jeito, o coração orgulhoso, duro. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu sou orgulhosa mesmo, eu sou orgulhoso mesmo. E orgulho, eu quero te dizer que não vai te levar a lugar nenhum. O egoísmo, ele acaba com o ser humano. O orgulho também. Às vezes, Deus está querendo da gente o quê? Somente que a gente confesse as nossas ofensas. E, Senhor, olha, eis-me aqui, Pai, para te pedir perdão pelos meus erros, os meus pecados, tudo que eu fiz, tudo que eu falei. Se eu machuquei alguém, eu quero ir lá pedir desculpa, eu quero ir lá pedir perdão. Se foi eu mesmo. Porque, meus amados irmãos, vou dizer uma coisa bem aqui para você. Tem coisas que você não fez para alguém. Alguém fez para você.
Mas aquela pessoa, ela não tem consciência do que fez, mas um dia Deus vai cobrar dela e ela vai ter consciência do que fez e que falou com você. Aí vai te procurar e vai te pedir perdão. E vai dizer assim, você realmente é uma serva de Deus, um servo de Deus, uma mulher de Deus, um homem de Deus. Eu respeito o teu ministério, eu respeito a tua chamada, eu respeito você. Porque amar não é somente dizer eu te amo, eu te amo. Não, você tem que falar com a sua boca, mas você tem que agir com atitudes. Porque a ação, ela é melhor do que as palavras. Porque falar, eu posso passar o dia todo falando aqui para vocês o que deve ser feito. Mas se você não tiver uma ação, não adianta nada. Porque a fé sem as obras, ela é morta. Tem que ter as obras, tem que ter a fé, mas tem que ter as obras. Então vamos ter cuidado, diligentemente, de não sermos pessoas manipuladoras, dissimuladas, pessoas falsas, porque Jesus Cristo não se agrada de pessoas assim. É melhor você perder uma pessoa aqui, falando a verdade para ela, com mansidão, falando, olha, meu querido, minha querida, minha amiga, meu amigo, falando para ele, olhando na cara dele, dizendo, olha, eu não estou de acordo com isso que você está fazendo, não sou a favor, tá? Eu não acho correta essa forma que você está agindo, isso não é a forma de um cristão verdadeiro, entendeu? Melhor você chegar e falar, olha, eu errei, fiz isso, do que você cobrir, né, de certa forma ali, colocar o sol na frente da peneira e colocar debaixo do tapete, que um dia vai ser descoberto de qualquer forma. Então é melhor a gente ser sincero, entendeu? E aprendermos com Jó. Porque o próprio Deus testificou de Jó, dizendo, olha, viste o meu servo Jó, sincero, reto, se desvia do mal. Então que nós possamos ter essas qualidades que Jó tinha. Pedir para Deus para a gente ser sincera, reto e se desviar do mal. Quando o mal estiver ali, cai fora, corre. Não vou nem chegar perto ali não, porque vai me prejudicar. Então assim, Deus quer que nós sejamos sinceros, retos e desviamos-se do mal. Mas nunca ficar dissimulando, nunca manipular. E nem ficar com falsidade, porque a falsidade, ela é uma obra da carne, coisa do mal. Dissimular também, manipular pior ainda. Então vamos ter muito cuidado com as nossas palavras, com as nossas ações, porque daqui pra frente nós temos que andar direitinho, viu? Porque o negócio vai pegar, daqui pra frente o negócio vai esquentar. E precisamos estar com Jesus, com a nossa vida diante dele. Limpo, puro, porque depois o diabo vai lá e chega e aponta pra você na sua cara e diz, olha, você fez isso, você fez aquilo. Por quê? Porque você não vigiou. Aí o diabo vai ficar te acusando de noite, dizendo que você fez aquilo, e aí Deus já te perdoou, Deus já esqueceu daquele pecado que você cometeu, mas o diabo tá ali apontando, ó. Então vamos ter cuidado com o que a gente faz, porque a nossa colheita não vem agora, ela vem depois. Vamos ter cuidado com as palavras, com as atitudes, com o que pensamos, e vamos ser humildes o suficientes para reconhecer quando nós estamos errando. E não ser pessoas dissimuladas. Porque Deus não se agrada disso. Olha o que diz aqui no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 16. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. E olha aqui Provérbios 19, 5. A testemunha falsa não ficará sem castigo. Aquele que despeja mentiras não sairá livre. Olha como Deus é maravilhoso. As palavras do Senhor aqui confirmando que nós temos que vigiar com as nossas palavras. Olha o que diz em Salmo 34, versículo 13. Guarda a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. E olha o que diz em Salmo 119, versículo 163. Odeio e detesto a falsidade, mas amo a tua lei. E olha aqui, para nós finalizarmos, o livro de Provérbios 11, versículo 3. A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis o destrói. Amém, meus amados irmãos? E só para a gente finalizar aqui, o último versículo, que eu achei muito lindo aqui que eu encontrei, Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de 1 ao 2, que diz assim, olha, o Espírito diz claramente,
Quem é esse espírito? O Espírito de Deus, que nos últimos tempos abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm dos homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Amém? Então esta foi a palavra que Deus trouxe aos nossos corações nesse momento, para não sermos pessoas manipuladoras, pessoas dissimuladas, para tentar ganhar o outro com lábia. Não. Você fala a palavra de Deus e o Espírito de Deus vai fazer a obra. Você fala a palavra, o que está escrito, e a palavra de Deus vai agir no coração das pessoas. Porque a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus, ela é espada cortante. Que ela corta a divisão da alma e do espírito. Como diz aqui no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que a espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então, meu amigo, minha amiga, esta é a palavra. É a palavra que vai fazer efeito. É a palavra que vai te convencer. É a palavra que vai falar com você. Não é você. É o Espírito de Deus é quem vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Nós somente somos canais. Estamos aqui para falar. Mas é a palavra quem fala. É a palavra quem convence cada um de nós. E que Deus continue abençoando cada um de vocês nesse canal e que você guarde essa palavra no seu coração. Não somente ouça, mas pratique. Guarde no seu coração e faça aquilo que Deus está te mandando fazer, porque Deus se agrada disso. E vamos finalizar com uma oração para nós encerrarmos o vídeo de hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu peço a Ti nesse momento que o Senhor venha abençoar a cada um dos que ouviram a Tua voz, a Tua palavra. Senhor, a palavra não é minha, a palavra é Sua. Pai, a palavra de Deus é quem vai convencer esse homem, essa mulher. É o Teu Espírito Santo quem vai adentrar o coração, que vai adentrar o lado dessa pessoa e convencer ela. Não sou eu, Senhor. Que possamos obedecer o que está escrito na Sua palavra, Senhor, para que sermos pessoas melhores, para que nós possamos analisar nós mesmos e ver aonde nós estamos errando e praticar o que é correto, o que é certo, reter o bem, meu Senhor. Pai amado e santo, que nós possamos cada dia mais pedir ao Espírito Santo e a Sua palavra, que é luz para o nosso caminho, iluminar o nosso caminho para que nós possamos andar corretamente. Meu Pai, independentemente do que vamos perder ou ganhar, que nós possamos estar falando o que é certo e a verdade. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, como está escrito nesse livro, meu Deus amado, abençoado, esse livro que é a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, meu Senhor amado e santo. Como diz em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E que esta palavra venha ser, meu Pai, luz para o nosso caminho,